Investir no exterior nunca esteve tão em alta entre os brasileiros. Cada vez mais pessoas estão querendo levar parte do patrimônio para fora, seja para diversificar, buscar novas oportunidades ou simplesmente ter mais segurança. E os números mostram bem esse movimento. Segundo a Receita Federal, os brasileiros já têm mais de 1,1 trilhão de reais em bens no exterior. Além disso, no ano de 2018, em torno de 263 mil pessoas declararam ter investimentos fora do país. Se a gente comparar com 2023, esse número passou dos 816 mil, ou seja, mais do que triplicou a quantidade de investidores nesse período de 5 anos. Bastante, né? Mas junto com esse interesse todo, vem também um certo medo, o da tributação. Os números poderiam ser ainda maiores, mas muita gente ainda deixa de investir lá fora porque não entendem direito como funcionam os impostos. Então, para que você não perca a oportunidade por conta desse medo da tributação, hoje o papo vai ser sobre impostos na renda variável global. Está começando mais um Investindo pelo Mundo, o ponto de partida para quem quer expandir o seu patrimônio além das fronteiras. Chega de medo de tributação dos investimentos no exterior. Hoje eu recebo aqui Eduardo Bruxel, que é do time de Planejamento Patrimonial, que entende tudo sobre tributação, para falar sobre impostos na renda variável global. Eduardo, muito obrigada por ter vindo aqui e aceitado esse convite. Primeira vez aqui no Investindo pelo Mundo, espero o primeiro de muitas. Com certeza. Olá, Carol. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Olha, obrigada por estar aqui. Eu acho que a gente vai tirar todas as dúvidas aqui, espero, todas as dúvidas sobre o investidor que quer investir na renda variável. Tá? Então, para começar, antes da gente entrar nos instrumentos de renda variável, vamos falar como um todo. A Carol Schau, que é do seu time, ela já veio aqui, assistam, a gente vai deixar o link aqui do episódio completo, mas eu quero começar para contextualizar aqui o nosso investidor, né? Se o investidor mora no Brasil e investe nos Estados Unidos, ele paga imposto lá fora ou a tributação é feita aqui no Brasil? Ótima pergunta, Carol. Na verdade, quando o investidor mora no Brasil e investe nos Estados Unidos, como regra, o imposto é devido no Brasil, uma alíquota de 15% fixa desde o final de 2023, independentemente do tamanho do ganho, mas tem um cuidado que precisa se ter, que é em relação a dividendos pagos no exterior, que a gente acaba tendo, os Estados Unidos acaba cobrando uma retenção, um imposto de 30% na fonte, em relação a dividendos pagos. Então, uma ação pagando dividendo, um ETF pagando dividendo, acaba tendo essa retenção de 30% nos Estados Unidos, mas como existe um acordo de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos, esses 30% pagos lá acaba não tendo a necessidade de pagar novamente aqui no Brasil. Então a gente fica com essa tributação fixa de 15%, caso não tenha retenção lá nos Estados Unidos nos dividendos. Tá, muito interessante. Prestar atenção, em 15% e anual, né? Anual. Desde o final de 23, antes nós tínhamos a necessidade de sempre fazer o recolhimento no mês seguinte em que tinha a venda do ativo. Agora esse pagamento ele passa a ser anual, uma vez ao ano, normalmente ali no prazo da declaração do imposto de renda. Perfeito, Edu. Acho que já começamos aí bem, né? Já contextualizamos quem está nos acompanhando. Agora vamos falar na prática. O investidor quer investir em ações, tá? Nos Estados Unidos, muitas ações, muitas oportunidades bacanas. Como é feita essa tributação e o que ele precisa se atentar aí na hora de fazer a tributação? Perfeito. Então, para ações, a tributação ela ocorre sempre na venda das ações. Então, se eu não vender as ações, não tem imposto a pagar no Brasil, mas se eu fizer a venda, eu tenho que pagar 15% sobre o ganho que eu tive nessa operação em reais. Então, um ponto importante para sempre se analisar esse detalhe é por quanto eu investi em reais nessa ação e quanto eu estou retirando, por quanto eu estou vendendo em reais nessa ação. Esse resultado, esse ganho, paga-se 15% aqui no Brasil. E se essa ação, como eu mencionei, pagar dividendos, aí sim fica aqueles 30% na fonte lá nos Estados Unidos. Só é necessário informar aqui na declaração de imposto de renda que foi feito esse pagamento para que não tenha uma nova cobrança. Tá, tem que informar. Então, e aí a gente tem um outro instrumento, né? São 3 quando você quer investir em renda variável. Lembra que a gente falou isso no último episódio com o Vitor Mello. Tem ações diretas, tem os ETFs e os fundos de investimentos. Agora vamos falar de ETFs. Os ETFs, né? Eles estão ali na bolsa, né? Eles são vendidos e comprados na bolsa. Como funciona isso? É igual a ação? Perfeito. Igual a ação, vendeu, paga 15% no Brasil, lá quando for entregar a declaração de imposto de renda, e se tiver pagamento de dividendos desse ETF, 30% na fonte lá nos Estados Unidos. Gente, tá parecendo simples, né? Então, vamos continuar aqui. ETFs. E agora, quando a gente fala fundos de investimentos, como é que funciona?
Fundos de investimento, mesmo cenário, paga-se 15% no momento em que resgatado o fundo. Se for um fundo, por exemplo, com uma característica de acumulação, onde todo o rendimento gerado pelo fundo é reaplicado dentro do próprio fundo, não precisa pagar nada no Brasil, só no dia em que resgatado esse fundo que paga-se 15%, aqui no Brasil, no prazo da declaração do imposto de renda. E no fundo de investimentos que paga, né, que tem ali ele não acumula, ele tem os dividendos distribuídos, como funciona? Nesse cenário, qualquer rendimento distribuído pelo fundo também paga 15%, sempre na declaração do imposto de renda. E um ponto importante aqui é que, como o pagamento ele é anual, você pode considerar todos os ganhos que você teve no período e se durante esse mesmo ano você teve alguma realização com perda, então você teve algum ativo que você vendeu, seja ações, seja ETF, seja fundos, que teve algum tipo de perda, você pode considerar essa perda para compensar com o ganho e só vai pagar os 15% se no final das contas ainda assim tiver tido um ganho no ano anterior. Isso é muito bom. E aí, se você está montando o seu portfólio com estratégia, né, e aí muito bem alocado, você consegue fazer isso, isso é ótimo e facilita muito, né, a vida do investidor. Vou falar de um outro ponto que é muito importante, que eles têm que se atentar. Quando você investe em ativos americanos, você incide sobre o estate tax. Então, vamos falar sobre o estate tax e aí depois vamos falar sobre uma solução que existe para isso. Perfeito, Carol. Quando a gente fala de estate tax, o estate tax nada mais é do que o imposto de sucessão americano. Ele é um imposto que, quando eu invisto em ativos de raiz norte-americana, como ações de companhias americanas, ETFs americanos ou fundos americanos, num volume superior a 60 mil dólares, eu vou ter que pagar esse imposto no momento do falecimento, e é um imposto que ele é bastante alto, ele começa em 18%, e pode chegar até 40% sobre o valor de mercado do ativo. Então é um cuidado que precisa se ter quando eu invisto na pessoa física nesses tipos de ativos, e uma forma de conseguir contornar ou não ter a necessidade de pagamento desse imposto é quando eu invisto em ativos como, por exemplo, ETFs UCITS ou ETFs, fundos que são fora dos Estados Unidos, ainda que eles investam no mercado americano, mas por eles serem constituídos fora dos Estados Unidos, aí não teria a necessidade do pagamento desse estate tax. Olha, estão vendo que não é complicado, né? É só entender um pouquinho e seguir aqui as regras, é anual, dá para compensar, né? Tem que prestar atenção nessa questão dos dividendos e tem que prestar atenção no valor e do estate tax, né? Então, há instrumentos muito favoráveis para a pessoa física para investir e ter uma outra solução também para sair um pouco desse estate tax. E aí, Edu, vamos falar sobre o Transfer on Death. Acho que isso é muito importante para quem está investindo na pessoa física, né? Explica aqui para quem está nos acompanhando a importância e o que é. O Transfer on Death, ele nada mais é do que um instrumento que ele pode ser incluído na conta do investidor aqui, por exemplo, nas nossas contas do BTG, onde esse instrumento, o investidor ele indica quem são os seus beneficiários, o percentual que ele quer que cada um desses beneficiários receba no momento do falecimento dele, e esse instrumento faz com que não tenha necessidade de abrir um processo de inventário para conseguir transferir os ativos para esses beneficiários, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então acaba sendo um veículo que facilita bastante a sucessão e é uma forma de conseguir passar esse patrimônio uma eventual falta para os herdeiros sem muita burocracia ou sem uma parte muito demorada ou com muito trabalho em relação a esses ativos. Né? Não, perfeito. É um ótimo ponto. O Transfer on Death, quando você abre a sua conta internacional, por exemplo, já tem ali, né, dentro da jornada, você coloca ali o nome dos beneficiários, é bem simples, de telefone, e-mail e tal, e está resolvido, já tá resolvida essa parte, né? Então, pula para a próxima e a gente vai trazendo aqui as soluções para vocês. Então, perfeito, fiquem atentos, é muito importante ter isso preenchido, né? Uma ferramenta muito boa aqui que a gente fornece. Agora vamos falar sobre um outro ponto. Na hora de declarar, como funciona a conversão dos valores? Qual cotação a gente deve usar nesse momento? Perfeito. Esse é um ponto importante porque, de fato, gera bastante dúvida. Quando a gente fala, Carol, da conversão dos valores, basicamente eu preciso considerar cada venda que eu tive, eu preciso olhar qual que era o câmbio naquela data da venda do ativo. Então é um controle que precisa ser feito se eu receber algum dividendo. Se eu fiz alguma venda, eu preciso ficar controlando quanto que era o câmbio de cada uma dessas datas da venda, de recebimento, e eu vou informar isso, vou considerar isso individualmente na declaração do imposto de renda. Para facilitar o cálculo aqui, basta eu sempre considerar como se eu estivesse investindo em reais. Então eu olho por quanto eu investi comprei aquela ação em reais e por quanto eu vendi aquela ação em reais naquele dia da venda, e esse resultado que precisa ser tributado em 15%.
Tá, perfeito. E lembrando que na Contas Internacionais, quem tem contas internacionais, a gente tem uma ferramenta que ajuda a fazer esse cálculo de imposto de renda. Então fica bem simples, não tem desculpa. Imposto, tributação não tem que ser uma desculpa aqui para investir lá fora, né? Exatamente. Se a gente for comparar até com a legislação anterior ou antes de final de 23, era um modelo bem mais complicado, a tributação, as alíquotas poderiam variar de acordo com o ganho, o pagamento precisava ser no mês seguinte, eu não tinha essas hipóteses de compensação entre diferentes ativos, então ficou bem mais fácil, digamos assim, ou até melhor para o investidor desde o final de 2023. E ficou muito fácil também com você respondendo as perguntas e explicando. Muito simples, né, gente? Não tem desculpa. Obrigada por ter participado. Acho que a gente entrou aqui em todos os pontos e vou te convidar aqui, depois quando a gente vai falar de renda fixa, para falar sobre tributação de renda fixa. Você topa? Vai ser um prazer. Ótimo. Obrigada, Edu. Muito obrigada pela participação. Bom, e se você quer começar a colocar todos esses aprendizados em prática, aproveite para abrir as suas contas internacionais no BTG Pactual. Com elas, você investe nos principais ativos globais e ainda tem acesso a uma série de relatórios detalhados para ajudar na declaração do seu imposto de renda. Gostou do conteúdo? Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Até a próxima!